Olá, eu sou o David, eu sou advogado e hoje eu vim falar com você, empreendedor, que tem algum negócio e que gostaria de recuperar pelo menos uma boa parte dos tributos que você pagou para o fisco ao longo dos últimos 5 anos. Principalmente nesse momento agora que a gente vive dessa pandemia, desse caos social, muitas empresas estão tendo que fechar as portas, infelizmente, porque não conseguem fazer a economia girar. Existe uma grande folha de pagamentos, tanto para funcionários quanto para tributos que o governo, tanto estadual quanto o governo federal e até mesmo os municípios, exigem do empreendedor. Uma das possibilidades é que você possa recuperar o que você pagou ao longo aí dos últimos 5 anos no que diz respeito a PIS e COFINS com base no ICMS. Como é que funciona isso? A Constituição Federal, ela estabeleceu no seu artigo 195 que a base de cálculo para as empresas pagarem o PIS e COFINS seria através do seu faturamento, o que dentro da ciência contábil é o mesmo que receita. Mas faturamento, ele difere como termo técnico de receita bruta. Ocorre que ao longo do tempo os nossos legisladores e os governos eles foram distorcendo aquilo que estava na Constituição. Então o que eles fizeram? Eles foram criando várias leis inferiores à Constituição que procuraram fazer com que todos nós, contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, pagássemos mais imposto daquilo que estava sendo cobrado na Constituição. Então eles chegaram ao ponto de dizer que onde estava escrito faturamento na Constituição era para se entender como receita bruta, o que afronta, ou seja, vai ao contrário ao que está expresso inclusive no Código Tributário Nacional, no seu artigo 110, que proíbe que uma lei qualquer venha a alterar ou querer dar um sentido diferente àquilo que está na Constituição ou aquilo que está no próprio Código Tributário Nacional, no que se refere às definições do que é um tributo, o que é um imposto, o que é uma taxa. Então, dessa forma, o fisco, que é o governo, como a gente pode chamar assim, ele estava ciente desses abusos que veio cometendo ao longo aí dos últimos 30 anos e continua ciente de que a grande maioria das empresas e das pessoas físicas não sabe a respeito disso e vai deixando por isso mesmo. O PIS e a COFINS hoje são calculados com base na receita bruta e o percentual disso é muito significativo. Então, só para resumir uma situação bem interessante de como é que surgiu essa tese da recuperação do PIS e do COFINS, eu vou citar brevemente um julgamento de um processo que foi iniciado no Rio Grande do Sul no ano de 2003. Então você já imagina quanto tempo já faz. E esse processo ele foi parar lá no Supremo, no STF, o Supremo Tribunal Federal. E a ministra Carmen Lúcia, ainda quando era presidente da corte, ela preferiu o seguinte entendimento: o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e do COFINS. Traduzindo, o governo, o fisco, ele não poderia ter cobrado o PIS e o COFINS utilizando a base de cálculo do ICMS. Então, só para dar um exemplo bem simples, digamos que a sua empresa ela fature R$1 milhão por mês. Às vezes até uma pequena empresa no bairro ela pode faturar isso. Antes do julgamento deste recurso lá no STF, como é que era feito o cálculo? O cálculo do PIS e do COFINS ele levava em consideração todo o seu faturamento bruto, ou seja, a base de cálculo era sobre esse valor de R$1 milhão. E isso significa aproximadamente 9,25% para as empresas que estão no sistema não cumulativo e 3,65% para aquelas que estão no sistema cumulativo. E em alguns estados o ICMS cobrado pode chegar até 25%, conforme o tipo de produto. Então, por exemplo, se a empresa ela fatura R$1 milhão por mês, ela pode ter pago aí ao longo dos últimos 60 meses R$2.190.000. Ou seja, ela teve que pagar de PIS e COFINS R$36.500 por mês. Se você fizer um cálculo, vai poder verificar que neste exemplo que eu trouxe aqui, você pode ter a recuperar, por exemplo, R$394.000. E este valor, naturalmente, ele é atualizado pela taxa Selic. Ou seja, você não vai receber de volta 394 mil, você vai receber aproximadamente R$897.000.
Este é apenas um exemplo que eu trago assim para ilustrar essa tese. A aplicação do novo entendimento, ela não vai pagar tudo isso de imposto, porque a base de cálculo dela vai ser sobre o que restou, descontando o ICMS que ela já repassa naturalmente para o Estado. Então, por exemplo, sobre a base de cálculo de R$820 mil, essa empresa ela vai pagar 29 mil e alguma coisa por mês a título de PIS e COFINS, e não mais os 36 mil que ela estava pagando antes. Então, a partir desse julgamento, o que ficou entendido é o seguinte: para você encontrar o PIS e COFINS, você não vai utilizar mais toda a sua receita bruta, o seu faturamento de R$1 milhão para fazer a base de cálculo. Você vai pagar naturalmente ICMS para o seu estado, digamos que seja, por exemplo, 18%. Então, se você pegar esse R$1 milhão e descontar 18%, vai ser R$1 milhão menos 180 mil. Logo, vai sobrar o quê? 820 mil reais. Então, para você achar o PIS e COFINS, não vai ser mais sobre 1 milhão, vai ser apenas sobre os 820 mil reais, o que já reduz de maneira significativa o valor que você vai ter que repassar para a União, referente ao PIS e COFINS. Então, veja só, você tem uma diferença de aproximadamente 6 mil ou 7 mil reais que você estava pagando a mais para o fisco. Reflita comigo. O fisco, ele vem cometendo esses abusos ao longo aí de quase 30 anos. E aqueles contribuintes que ainda forem buscar alguma reparação na justiça, eles vão conseguir recuperar somente 5 anos. Infelizmente, a nossa legislação, ela limita este tempo. Então, você pode imaginar o quanto que os nossos governos passados e atual, eles foram arrecadando dos contribuintes impostos em dobro. E vai ficar por isso mesmo. Então, por uma questão de justiça tributária, eu me sinto assim na obrigação de vir aqui falar com você, contribuinte, pessoa jurídica, a respeito dessa situação. Por mais que a gente não consiga recuperar todo o tempo que você pagou impostos em dobro para o governo, pelo menos nos últimos 5 anos é possível de recuperar, o que já pode significar assim, um verdadeiro fôlego para as empresas, que precisam aí arcar com uma grande folha de pagamento, né? E esses 5 anos, eles são atualizados. Então, por exemplo, nós temos um caso aí de uma empresa que vende eletrodomésticos pelo país, bem famosa, em que ela conseguiu recuperar 750 bilhões de reais. Este valor ele veio atualizado dos últimos 5 anos. Então, essa tese da recuperação do PIS e do COFINS, ele não abrange só grandes empresas. Às vezes um mercado do seu bairro, uma loja pequena, padarias, um comércio em geral, eles, por mais que sejam empresas pequenas, podem ter muito a recuperar. E esse muito significa um verdadeiro fôlego. É um valor que você pode, por exemplo, investir em alguma coisa nova. É uma questão assim de justiça tributária mesmo. Então você, empresário, sabe melhor do que ninguém como é difícil abrir uma empresa no Brasil e mantê-la funcionando, justamente pelos motivos que eu estava falando antes. Então eu vim apresentar uma tese que agora está sendo muito utilizada por empresas que estão buscando na justiça a recuperação dos seus tributos que pagaram em dobro para a União. Assim eu encerro essa apresentação e me coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas ou questionamentos que de repente você possa ter a respeito do assunto. Se alguma questão não ficou tão clara assim, você pode entrar em contato comigo. Muito obrigado pela sua atenção.